Fala pessoal do Auto Certo, nós estamos hoje numa concessionária da Citroën para dar uma olhada no modelo mais interessante da marca francesa aqui no Brasil, o Citroën Cactus 1.6 THP, que é o motor mais forte da categoria. E hoje a gente vai estar trazendo aí os principais pontos positivos do C4 Cactus Turbo frente à concorrência mais forte, que é a Tracker e o Nivus. Então vamos passar nossas primeiras impressões ao estar na cabine do C4 Cactus e se justifica aí o preço de R$130 mil nesse carro. Começando aqui pelo volante. Rodrigo, mostra um pouco aqui para nós. A gente tem um volante que não é oval, né? Ele é bem achatado aqui, temos a base praticamente quadrada, aqui em cima também ele é bem horizontal. Então é um volante diferente aí do que a gente está acostumado na concorrência. A gente tem botões aqui bem acessíveis ao condutor, com black piano na volta e um acabamentinho que imita um metal, bem bonitinho. E aqui também plástico que imita aço escovado. Então é um volante bem trabalhado nesses materiais e é claro o couro, que a gente achou de uma qualidade bem boa, tá? Galera, se tratando aqui do carro mais potente da categoria, com motor 1.6 THP de 165 cavalos e o 0 a 100 abaixo dos 8 segundos, é um sacrilégio a gente não ter aqui a presença dos pedal shifts. Era uma coisa que a gente estava esperando e esse carro aqui não tem. Então isso aí é uma coisa que me desapontou bastante. Entrando aqui na onda dos clusters digitais, a gente tem esse aqui que ele é inteiramente digital, não temos nenhuma parte analógica, porém é monocromático, ele não tem muitas cores, ele não tem muitas informações, apenas o básico ali com a velocidade no meio e o medidor de combustível e economia. Então é um ponto neutro, não positivo e nem negativo. E aqui, para quem vai no passageiro do Cactus, a gente encontra um acabamento que é, em suma, feito em plástico duro. Entretanto, a gente percebeu que esse painel aqui tem um pouquinho de sensação emborrachada, o que permite que o painel seja afundado quando a gente faz um pouco de pressão. Mas lembrando, não chega a ser soft touch. Os painéis de porta são todos em plástico duro. Nós temos um pequeno pedaço aqui que é feito em tecido e o espaço para as pernas com o banco regulado totalmente para trás é bom. Inclusive, também queria falar que o banco do carro é confortável. Entretanto, para uma pegada mais esportiva, a gente não vai encontrar nada aqui, porque as abas são um pouco abertas demais e nisso a gente até fica com uma sensação de estar um pouco solto aqui dentro. Bom, galera, vamos mostrar aqui um pouco então essa multimídia. Eu achei ela bem na mão, bem fácil aí de estar utilizando, com toques precisos, uma resolução boa, cores bem vivas e claro, temos um sistema aqui que não é muito complicado, mas a pessoa pode optar pelo Apple CarPlay e pelo Android Auto apenas com fio, não temos sem fio, mas é uma multimídia boa no geral. Pessoal, aqui a gente tem o seletor de terreno então, temos aqui o modo normal, neve, que não é o nosso caso aqui no Brasil, lama, areia, e aqui para desligar o controle de tração. Então, bem interessante esse novo acessório que a Citroën colocou e a gente não encontra na concorrência. Bom, falando aqui um pouco desses botões, a gente tem um plástico macio ao toque, aqui a gente tem um aço, uma imitação de aço escovado, para falar a verdade, mas aí ficaram discretos, bonitos e refinados. A gente gostou bastante aí desse painel minimalista, mas bem funcional da Citroën. Bom, se tratando aqui então do espaço traseiro do C4 Cactus, a gente tem aqui o banco da frente regulado por uma pessoa de 1,85 m, eu aqui atrás com 1,85 m, ainda fico com um espaço bem bacana. É um conforto bem interessante para estar viajando aí, uma viagem um pouco mais longa e meu joelho fica a 2 dedos do banco, então um espaço bom aí, considero que para a categoria está bem interessante. Dá para fazer uma relação aí direta com a Nissan Kicks, que também tem um espaço bem interessante, mas em comparação ao Nivus é maior sim, um ponto para o Cactus. Pessoal, se ficou bom para o Augusto, que tem 1,85 m, eu que tenho 1,70 m, fiquei ainda mais confortável. Eu tenho mais de 6 dedos de distância aqui para o banco da frente. Agora, para quem vai aqui no meio é um pouco mais complicado. É um espaço mais estreito. Também fica difícil por conta desse apoio de braço, que com esse console central prejudica bastante o espaço dos pés aqui para quem vai no meio. Outro detalhe que não agradou tanto a gente aqui a nível de espaço interno é a altura do teto, que acaba sendo um pouco prejudicada para quem tem uma estatura mais elevada. Lembrando que o C4 Cactus lá na Europa se trata de um hatch, que foi transformado num SUV aqui no Brasil graças à elevação da suspensão.
Bom, vamos falar aqui um pouco do acabamento da porta, tá? A gente tem ela inteiramente em plástico, esse detalhe aqui que segue lá o acabamento da porta da frente também, e aqui um pouquinho de tecido na parte de apoio de braço. Já o botão do vidro aqui atrás é One Touch e a maçaneta que remete bastante aí o desenho lá do C4 Lounge. Bom, se tratando aqui do porta-malas do C4 Cactus, a gente tem aqui 320 litros, é o menor espaço aí da categoria, contra 415 do Nivus e 432 do Nissan Kicks. Então é um espaço aí que não é ruim na nossa opinião, mas não é dos maiores. E a gente tem aqui esse ângulo aqui de entrada do porta-malas que dificulta na hora de retirar a bagagem. Então eles poderiam ter feito isso aqui um pouco mais baixo. Vamos falar aqui um pouco então dessa traseira do Cactus. A gente tem aqui a sinaleira já conhecida, com esse detalhe em LED aqui bem bonito, bem proeminente, e o pisca que não vai ser em LED, mas na traseira aí os carros de mesma categoria também não tem o pisca em LED, apenas na dianteira, que não é o caso aqui do Cactus. Bem interessante aqui também essa entrada de ar aqui à la Mercedes A250 da geração antiga, que está bem bonita, fica um aspecto bem esportivo e interessante. Aqui na dianteira, algo que me agrada e ao mesmo tempo também me desaponta. Primeiro, me agrada muito esse design em 2 andares das lanternas e do LED de posição, mas por R$130 mil me desagrada bastante que aqui nós temos apenas lanternas halógenas, enquanto na concorrência nós já encontramos lanternas do tipo Full LED. Bom, então começamos aqui o nosso teste então com a C4 Cactus Shine Pack. A gente está na versão topo de linha, oferecido aí por R$129 mil, com essa cor aqui, esse prata, que é um prata especial segundo a montadora. Bom, o que a gente vai estar experimentando aqui é a cereja do bolo, motor 1.6 THP de 165 cavalos, que tem o 0 a 100 na faixa dos 7.3 segundos nesse modelo. Então se trata aí do carro mais rápido da categoria. Não tem para Nivus, para Tracker e nem para Kicks. Bom, falando aqui então, começando pela visibilidade do carro, a gente tem um para-brisa com um campo de visão interessante, uma janela grande e um retrovisor bom. Para ver então a lateral do carro é bem bom, não tem aí problemas com janelas pequenas, então é um carro bem interessante aí no trânsito, nas situações mais complicadas aí de engarrafamento. A suspensão do carro é um ponto bem interessante aí, não transmite tanto ruídos como as imperfeições do solo aqui para a cabine. É um nível mais atenuado. Então aí dá para se considerar o Cactus um carro bem interessante. Bom, agora a sensação aqui que está dentro do Cactus é bem interessante. A gente tem essa cabine mais alta e aí com uma suspensão também um pouco mais elevada, traz esse aspecto aí de crossover, né? Não é um SUV, ele não tem a altura de um SUV, mas é um carro que aí para os buracos da cidade é bem interessante. Ele tem um conforto acima da média. Bom, lembrando aqui que nessa versão Shine Pack a gente tem aí o sensor crepuscular e o sensor de chuva, o que se faz presentes aí em versões inclusive intermediárias de outros modelos. Aqui nessa versão de 130 mil também está presente. Vamos mostrar para vocês a cereja do bolo, né? O ponto mais importante desse carro, que é o motor 1.6 THP de 173 cavalos, aí garantindo um 0 a 100 de até 7.3 segundos nesse modelo, o que bota aí qualquer concorrente no bolso. O que anda esse carro, hein? Meu Deus! Realmente é um desempenho impressionante, pessoal. Não tem pra ninguém. Galera, a gente colocou aqui no modo Sport. Vamos dar uma passada aqui pelo pardal para não complicar a vida de ninguém. E vamos agora acelerar tudo. Vamos ver a força que ele tem. Nossa Senhora! O carro acelera muito bem, não tem concorrente à altura, nesse preço aqui não tem, pode esquecer. É um motor aí que realmente está bem acima da concorrência. Pessoal, a pegada do volante aqui na cidade é bem boa, tá? Se trata de um volante achatado, ele tem tanto o ápice como a base do volante horizontais, mas uma empunhadura bem boa. Então a condução do Cactus, ela fica ainda mais esportiva, atrelada com essa pegada interessante do volante. Vamos falar aqui um pouco então desse volante, se ele é direto ou não. Vamos fazer um teste aqui. O volante ele é direto, ele joga o carro aí na hora, com muita precisão. Não é um volante que deixa aí com um certo delay, um volante que fica um pouco a desejar. É bem interessante aí, a Citroën acertou também nessa parte de condução. Bom, então minhas considerações finais aqui dirigindo o Cactus, eu gostei muito, é claro, é um carro que oferece um nível bastante interessante de equipamentos, de tecnologia, conforto, e tem também uma relação de pós-venda boa com a Citroën.
E é claro que eu não posso deixar de destacar o conjunto mecânico. A gente tem o melhor motor da categoria, já afirmamos isso diversas vezes, né? Um motor muito potente. Eu mesmo estava acelerando o carro aqui e estava dando risada, porque ele desperta uma sensação boa. Ele traz aquela esportividade de carros mais premium aqui para um carro de 130 mil reais. Então, quem está procurando aí um pouco de condução mais divertida, um pouco de condução mais esportiva e o espírito de realmente estar dirigindo um carro, esse aqui vai atender muito bem o consumidor final. Bom, então além aí da pessoa que quer um carro para ter prazer ao dirigir, a gente tem aqui um carro que também vai atender muito bem a família, visto que ele tem um entre-eixos bem interessante e consegue disponibilizar um espaço traseiro também bem bom. Bom, vamos falar aqui um pouco da cereja do bolo aqui do Cactus, né? O motivo de tantas risadas lá dentro é esse motor 1.6 THP de 173 cavalos já conhecidos, com 240 Nm de força. É um motor forte pra caramba, viu? Como eu falei, não tem para concorrência. Esse carro aqui é realmente muito forte e ele arranca suspiro, na verdade, né? Eu sou suspeito para falar, mas é um carro que dentro da cidade ele é muito bom. Agora eu fico imaginando na freeway. Deve ser um carro aí espetacular para estar conduzindo. Pessoal, então minha vez agora de fazer o teste dinâmico aqui no C4 Cactus. E aqui, um pouquinho antes de eu começar o teste, já testei aqui o peso do volante, que é um volante muito leve. A pegada também é muito bacana, ela remete realmente à esportividade. E o desempenho, como o Augusto falou, é excepcional. A gente tem um mínimo delay ali no câmbio quando a gente acelera, que provavelmente é para a gente também ter um consumo de combustível mais interessante. Mas assim que o motor tem a marcha reduzida, nossa, ele vai mesmo, é muito forte. Bom, e como o Augusto fez um bom teste aí a nível de performance, eu vou tentar, no meu momento aqui, fazer um teste mais voltado para a gente entender como é que funciona a economia de combustível desse carro. Já que aqui nós temos um motor 1.6 de 173 cavalos e 24 kg de torque, num carro que pesa um pouquinho mais de 1.200 kg, ele, além de ofertar esse bom desempenho, com certeza também deve ofertar um bom consumo de combustível. O C4 Cactus que a gente está testando aqui está equipado com uma roda de 17 polegadas. O Augusto achou o carro bem confortável. Eu já estou achando ele um pouquinho mais durinho, assim, sabe? Ele transmite um pouquinho das irregularidades do asfalto para dentro da cabine. Nada demais, nada que seja ao ponto de dizer que o carro é desconfortável. Não, longe disso. Mas eu acho que a nível de conforto, talvez não seja a principal proposta aqui do C4 Cactus, e sim essa pegada um pouco mais esportiva. E aí a suspensão um pouco mais dura é até um ponto positivo, porque oferece um comportamento dinâmico mais previsível em curvas. E também seguindo o raciocínio, pessoal, esse carro aqui ele traz uma versatilidade muito grande, porque assim como ele tem a suspensão um pouco mais elevada e assim consegue superar essas irregularidades, os buracos que a gente tem na cidade, ele também oferta um desempenho de carro praticamente esportivo. Com esse 0 a 100 dele aí perto da casa dos 7 segundos, a gente com certeza tem o melhor dos dois mundos. Galera, agora a gente zerou aqui o consumo de combustível e a gente vai verificar realmente a que ponto chega essa economia do C4 Cactus. Lembrando que a gente está pegando aqui um trajeto com bastante trânsito, bastante subida e descida, e isso consequentemente vai acabar de alguma forma influenciando o consumo. Se der bom, com certeza a gente pode falar que o C4 Cactus tem um consumo como também um dos destaques do carro. Em relação às revisões, galera, as 3 primeiras revisões desse carro aqui tem preço fixo. A primeira custa R$600, a segunda R$1.000 e a terceira nós voltamos de novo para R$600, o que no final totaliza R$2.200, um preço muito interessante para os 3 primeiros anos de revisão desse carro. Lembrando, pessoal, que esse carro aqui tem revisões a cada 10 mil quilômetros, é um ano ou a cada 10 mil, o que acaba sendo também uma vantagem aí para quem roda um pouco menos. Pessoal, é um pouco difícil falar sobre a frenagem do carro, até porque a gente não consegue acelerar tanto assim, já que estamos circulando dentro da cidade. Mas pelo que eu pude sentir aqui, a modulagem está muito boa, ele freia muito bem. Pessoal, estou testando o carro aqui agora no modo Sport, deu para notar que o câmbio também acaba agindo condizentemente com o motor. No modo Sport a gente praticamente não sente as trocas. A gente começou o teste com o modo Eco ativado, depois a gente passou para o modo Sport e mesmo assim o consumo ainda está excelente, está se mostrando aqui muito interessante, com 10.5 no painel do computador de bordo. E
depois de todas essas pisadas e também por se tratar de um trânsito de cidade bem trancado, eu esperava muito menos, talvez 7, 8 km por litro no máximo, mas acima de 10 é com certeza uma surpresa muito positiva aqui para o consumo do C4 Cactus. Para finalizar, pessoal, um comentário também que eu queria fazer sobre o câmbio aqui é que no modo Eco ele faz mais trocas de marcha. Consequentemente, a gente mantém um silêncio aqui dentro da cabine muito maior, porque o motor trabalha sempre em baixas rotações. O que é interessante a nível de conforto também acústico. Bom, pessoal, finalizando aqui o nosso teste com o C4 Cactus THP e temos nosso veredito. O carro, quando se trata de performance, ele não deixa para ninguém. É muito superior às concorrentes, tanto Nivus como Tracker, como Nissan Kicks. É um carro que está bem à frente, realmente esse motor ele é muito forte, entrega muita potência e, é claro, aliado a isso, economia. Já no eixo conforto e tecnologia, é um carro que não deixa a desejar. Eu fiquei ali no banco de trás agora, durante esse teste do Rodrigo. Achei aí muito confortável, é um carro que é agradável de estar ali atrás, não é apertado, não é baixo, não bate na cabeça, então bem interessante. Já no eixo tecnologia, é um carro aí que tem uma multimídia boa, controles fáceis e o Apple CarPlay. É claro, o som também aqui dentro é bem interessante. Então, ao meu ver, o C4 Cactus tem pontos muito positivos, a não ser o preço, que 130 mil fica um pouco acima, mas pode ser sim justificado pelo seu motor THP. Bom, já no meu ponto de vista, eu acho que o C4 Cactus surpreendeu primeiro, claro, também por conta da performance, que é muito boa. Também gostei do espaço interno para quem vai ali atrás, e quem busca um SUV provavelmente vai se importar com isso também. O porta-malas não é dos maiores, mas como a gente sabe, sempre tem aquela opção de poder rebater o banco e acabar aumentando essa capacidade. O acabamento do carro segue aquele padrão dos carros franceses, é um acabamento bom, as peças são bem alinhadas. O material em si é, a grande maioria, feita em plástico, porém são peças com plástico de boa qualidade, pelo menos assim. A pegada do volante é muito boa, a economia de combustível também muito bacana, a visibilidade do carro excelente, e eu acho que sim, esse pode ser um carro a ser considerado, mas principalmente no mercado de seminovos, em que os carros da Citroën já sabidamente sofrem uma certa depreciação aí depois de 1 ou 2 anos de uso. Mas vamos aí debatendo sobre o carro, o que vocês acham? A opinião de vocês é bem importante, então sugestões também são bem-vindas. Então clica no gostei aí, se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos e até a próxima. Valeu! Valeu!